ter chamado a atenção para esse importante ponto que o escriba salienta. Qual é o ponto? O ponto é que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, com toda a alma, amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. O que ele está dizendo com isso, irmãos? Ele está dizendo que ele concorda que Deus procura amor no coração e que esse amor se manifesta, mas que ninguém deve imaginar que pode ofertar coisas para Deus, pode oferecer sacrifícios, holocaustos, e ele está pensando no templo de Jerusalém, ofertas, dízimos, seja lá o que você pense, e imaginar que Deus recebe isso, quando isso não é manifestação de amor a Ele. Ele está percebendo que essas coisas não têm valor se elas não são motivadas pelo amor a Deus. Ele está se dando conta que a gente pode cair numa armadilha na nossa caminhada com Deus, que é uma armadilha muito perigosa. A armadilha que faz a gente acreditar que podemos oferecer sacrifícios, oferecer ofertas, oferecer louvores, oferecer adoração, sem que o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa força estejam em Deus. Mas você há de concordar comigo que é possível honrar a Deus com os lábios, mas ter o coração longe dele. É possível oferecer ofertas e sacrifício a Ele, sem de verdade nutrir amor pelo Senhor. E ele diz, olha, boa resposta, gostei dessa observação que tu fizeste, e eu percebi a importância de manter essas coisas claras. Como é que Jesus reage à resposta desse escriba? O texto diz que no verso 34, Jesus fala assim, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Boa coisa é, ninguém mais ficou perguntando nada para Jesus. Agora já acabou a questão, né? Não tem mais pergunta, todo mundo foi para casa. Termina e se despede do escriba com essa frase. Não estás longe do reino de Deus. Eu fiquei pensando nessa frase. Não estás longe do reino de Deus. Tem uma coisa curiosa sobre esse escriba. A gente não sabe o que aconteceu com ele depois. Não há mais nenhuma informação em toda a Bíblia sobre o paradeiro desse escriba. Mateus não nos ajuda muito a entender onde é que deu a vida desse escriba. Duas possibilidades podem ter acontecido. Ele se converteu e entrou no reino, ou ele permaneceu longe do reino. E aí eu quero aplicar esse texto a partir dessa frase que Jesus usou para o escriba. Quero aplicar esse texto a nós, olhando para essa frase e percebendo que ela pode ter duas interpretações diferentes para a gente essa noite. Porque uma coisa a gente sabe sobre esse escriba. Quando ele encontrou Jesus naquele dia e fez a pergunta para Jesus, ele estava longe do reino. É verdade que não estava tão longe assim, porque o texto diz que ele não estás longe do reino. Então a primeira coisa que eu quero fazer você entender é que Jesus fala para ele, não estás longe do reino. Mas é verdade também que ele ainda não está dentro do reino. Você percebe isso? Está longe não significa que ele esteja dentro. E amado, sabe qual é o meu temor?
a igreja no Brasil esteja cheia de gente que não está longe, mas que também não está dentro. E eu pergunto para você, você está longe, está perto ou está dentro? Porque é surpreendente, amados, essa afirmação de Jesus para esse escriba. Primeiro porque ele tinha dado uma resposta boa, não foi? Ele mostrou compreensão do que Jesus havia tratado com ele. Ele concordou que amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração, e amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa certa, correta, adequada. Ele concordou com o fato de que aquilo era maior do que oferecer holocaustos. Ele era um sujeito religioso, era um escriba. Ele, de fato, entendeu aquela afirmação de Jesus, foi capaz de interpretá-la e foi capaz até de acrescentar coisas a ela. Conseguiu entender que os rituais não substituem amor a Deus e ao próximo. Avançou muito na religião, mas ainda estava longe do reino. Ainda estava fora do reino. Amado, eu tenho insistido nisso aqui na igreja e vou continuar insistindo o tempo que eu puder. Eu lamento, mas muita gente ainda se encontra na mesma situação desse escriba. Gente indecisa, gente que tem as informações certas, foi educado na fé cristã, tem a resposta certa sobre questões importantes da Escritura, mas suas vidas nunca foram transformadas de verdade. Não sabem o que é arrependimento, não sabem o que é nascer de novo, jamais experimentaram o poder transformador do Evangelho, jamais creram em Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. São como aqueles que construíram a arca, ajudaram Noé com a madeira, ajudaram Noé com o betume, ajudaram Noé martelando os pregos, mas jamais entraram na arca. Amado, sonda aí o seu coração. Sonda o seu coração e se pergunta se você já entrou no reino. E que garantia você tem para estar no reino? É a sua religiosidade? São as suas ofertas, o seu sacrifício, o seu holocausto? É a sua vida reta? A sua observância da lei? Se você tem essa resposta, ela está redondamente errada. Se ela não passa por Cristo e pelo sacrifício que Ele ofereceu em prol de pecadores, você continua fora do reino. Sabe qual é o problema desse escriba? É que ele continua imaginando no coração dele que ele era capaz de cumprir aqueles 2 mandamentos. Isso me leva ao meu segundo ponto. Porque se por um lado essa frase quer dizer, olha, ele não está ainda dentro do reino porque está longe, a frase também pode ser interpretada de uma outra maneira. Significa dizer que ele não está longe, ele está próximo, que ele está se chegando ao reino. E por que ele não entrou ainda? Por que ele não faz parte do reino ainda? Como é que se entra no reino? Primeiro, como é que não se entra no reino? Mas não se entra no reino imaginando que nós somos capazes de cumprir aquilo que Deus exige em sua palavra e em sua lei. Cristãos não são legalistas. Não creem que a lei é capaz de nos purificar do nosso pecado. Eu temo que alguns de nós, com o passar dos anos na vida cristã, vá alimentando essa expectativa
Deus tem que nos abençoar porque a gente é bonzinho, porque a gente está fazendo o que manda a Bíblia. Mas vamos ser honestos aqui, abre o seu coração. Vou usar uma frase que eu gosto. Abre o seu coração aí, vai. Quem de nós aqui ama a Deus? Com toda a alma, com todo o coração, com toda a força e com todo o entendimento. Quem de nós, quem de vocês aqui, quem nessa congregação faz isso? Alguém se dispõe a levantar a mão? Sabe que uma vez eu preguei isso, uma pessoa levantou a mão, esse cara não enxergou nada ainda. Você ama a Deus de todo o coração, irmão? Eu preciso lembrá-lo que nenhum de nós faz isso. Quem ama o próximo como a si mesmo? Aí a coisa piora ainda mais. Quem, irmão? A irmã Fátima está ali rindo. É verdade, é para rir e chorar ao mesmo tempo, que a gente não faz mesmo isso não, irmão. Quem ama o próximo como a si mesmo? Quem? Quem de nós é capaz de cumprir cabalmente esses dois mandamentos? Quem? Então não se entra no reino acreditando que é capaz de cumprir essas coisas. Não se entra no reino dessa maneira. Ninguém jamais entra no reino por essa porta. Jesus não está respondendo a pergunta dele para que ele acredite nisso. Está respondendo a pergunta dele para revelar o coração dele. E ele está longe, porque ele ainda não enxergou isso. E todo mundo que não enxergou isso ainda continua longe. Quem ainda não enxergou que é culpado diante de Deus, pela lei, que todos nós somos incapazes de cumpri-la plenamente, ainda não entrou no reino, irmão. Porque o reino é lugar para quem já enxergou o seu próprio pecado, já enxergou a sua própria incapacidade, já enxergou a sua própria ineficiência. O reino é para quem já sabe que não é capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, nem o próximo como a si mesmo. Por conta própria, nenhum de nós faz isso. Lamentavelmente, esse escriba talvez não tenha percebido essa implicação. Como é que entra no reino então, irmão? Entra-se no reino com aquilo que Marcos vai nos dizer em Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso que a gente precisa da ceia, irmãos. A ceia é o lugar que a gente lembra que nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós enquanto pecadores. O reino é para aqueles que arrependidos suplicam a misericórdia de Deus por causa dos seus próprios pecados. O reino é para quem se alimenta do seu Filho como Salvador e Senhor da sua vida, da sua alma, e reconhece que só ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo em Cristo. Que tem por ele uma vida transformada, que crê de verdade que por conta própria jamais seria capaz de fazer tal coisa. Eu às vezes fico imaginando, amados, que a gente não precisa cometer pecados escandalosos para necessitarmos do Evangelho. O Evangelho é para todo homem e para toda mulher, porque todo homem e toda mulher são incapazes de cumprir as exigências da lei. Você pode pagar todas as suas contas em dia, fazer tudo que manda o Estado, fazer tudo que está no figurino, e eu lhe garanto que você ainda assim ficará em débito com Deus. E sabe quem nos reconcilia, quem paga a conta, quem resolve essa equação? O Senhor Jesus Cristo. É através dele que a gente entra no reino. É só por ele que nós temos direito a entrar no reino. E ninguém, amados, nem mesmo esse escriba, entraria no reino sem passar pela porta, que é Jesus. Como é que isso se aplica a nós? Se você está longe do reino, se você está perto do reino, a notícia boa dessa noite é que para entrar no reino, não depende de você e do que você faça. Não depende da tua religiosidade, da tua performance, da tua bondade, da tua retidão. Para entrar no reino, basta se arrepender e crer no Senhor Jesus.
Basta entregar a vida a Cristo, porque só nele nós temos direito a entrar no reino dos céus. Amados, eu convido então a todos que já estão no reino, que já amam a Deus sobre todas as coisas, que já amam o próximo como a si mesmo, e que fazem isso por graça em Cristo e pela obra que Ele realizou em prol de pecadores, que essa noite comam do pão e bebam do cálice diante do Senhor. A gente vai agora celebrar o memorial da ceia do Senhor. E vamos, com base nisso que a gente ouviu da palavra do Senhor, alimentar a nossa alma e o nosso coração da certeza de que entramos no reino por causa, por obra, por mérito do Senhor Jesus. Eu quero convidar 4 varões